Vamos dar início à nossa disciplina de arquitetura e organização de computadores. Bom, o nome já fala, arquitetura, ela se refere à forma como um computador foi estudado e projetado e a organização de como esses componentes são organizados no computador. Bom, você, aluno, deve imaginar como eram os computadores há alguns anos atrás. E eles sofreram uma grande evolução desde a época em que foram construídos até os dias atuais. E toda essa tecnologia, essa evolução, ela foi baseada em uma arquitetura pensada e desenvolvida em meio à Segunda Guerra Mundial e que seguem uma evolução constante, né? E a competência dessa disciplina de arquitetura e organização de computadores é fazer com que você venha conhecer os conceitos básicos da arquitetura dos computadores, o seu desenvolvimento histórico, a estrutura básica de um computador e o modelo tecnológico adotado para os computadores dos dias atuais. Bom, os computadores eles têm algo em comum, né? Todos eles possuem um monitor, né? Possui teclado, dispositivos de entrada e saída, todos eles possuem discos de armazenamento, memórias de processamento que permitem que os programas sejam usados, acesso à internet, muitos outros recursos, né? E embora isso seja comum, o profissional dessa área, né, deve conhecer mais a fundo qual é a função, quais são as características de cada componente dessa máquina, como ela funciona, para que ele possa entender mais profundamente sobre aquele equipamento do qual ele vai trabalhar futuramente em uma profissão. Existem diversas classificações para as funções dos computadores. Uma delas, segundo Oliveira, 2007, é que as funções básicas dos computadores são a entrada de dados, o processamento de dados, o armazenamento de informações e a saída de informações. Então, para cada função que o computador executa, existe uma série de placas e equipamentos que tornam isso possível, né? E cada função, ela pode ser chamada de unidade, e assim nós temos a unidade de entrada, a unidade de saída, a unidade de processamento e a unidade de armazenamento com seus respectivos equipamentos e placas. Os computadores eles funcionam através de comandos, né, e programas que são interpretados por um sistema numérico binário, que é a língua que o computador entende, que é uma linguagem binária formada por algarismos 0 e 1, também chamada de linguagem de máquina. Então, embora os programas sejam programados numa linguagem de alto nível, que nós veremos isso ainda, o que significa uma linguagem de alto nível, que é mais próxima da linguagem do ser humano, quando essa linguagem ela é compilada ou interpretada,
ela se transforma para o computador em uma linguagem binária em que o processador é capaz de entender e processar informações. Então, cada vez que o usuário ele vai executar alguma tarefa no computador internamente para seus componentes, ele recebe um comando e esse comando é enviado em uma linguagem de máquina chamada de linguagem binária. Então, essas informações elas são interpretadas internamente, elas são convertidas para a linguagem que nós podemos entender na tela, né? O que é disponível para o usuário na tela do computador é uma linguagem que nós podemos entender, mas internamente para o computador, tudo aquilo que está sendo exibido para o usuário, para ele é entendido de outra forma, né? É entendido como uma linguagem binária, uma linguagem de números, sequência de dígitos 0 e 1 que se transformam, que são convertidos para algo que o usuário possa entender. Por exemplo, a impressão de um relatório, né? Você vai ouvir uma música, né, no computador, ela vai sair na caixa de som, mas tudo aquilo internamente para o processador e outros componentes é uma linguagem codificada na língua que o computador ele consegue entender para que isso possa ser processado e possa ser disponibilizado ao usuário na linguagem que o usuário consegue entender.